Cumprimentamos nossos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Chegamos em mais um final de trimestre. Trimestre esse que nós vamos estudar a última lição. A lição de número 14, que traz como tema Vivendo com a Mente de Cristo. Queremos desejar a todos um próspero ano novo e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no início, no meio e no fim desse próspero ano novo. Que Deus abençoe esse 2018 com muita felicidade, paz, prosperidade para o seu lar, para a sua família. Deus abençoe a todos. Amados irmãos, estamos estudando a lição de número 14 com o tema Vivendo com a Mente de Cristo. O textual está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 12 ao 16. Hoje nós vamos estudar sobre a mente de Cristo. É com muita alegria e com muita satisfação que nós damos início a mais uma aula. Vamos estudar a mente de Cristo. O homem foi criado segundo a imagem de Deus, conforme o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 16. Então, o homem, conforme o que está escrito, ele tem sido criado à imagem de Deus. Essa imagem nós podemos ver em Colossenses 1:16, 1:15, que Deus criou o corpo de Jesus para revelar no mundo físico a sua divindade. Então, a mente de Cristo, ela é original. Mas Deus criou o homem e trouxe uma cópia dessa mente para Adão. Então, Adão foi criado conforme essa mente original. Então Adão tinha a mente de Cristo. Só que os homens perderam a mente por causa do pecado. Isso nós podemos ver que com a perda da mente de Cristo, os homens tornaram agora, conforme Abacuque, capítulo 1, versículo 14, os homens têm uma mente parecida com a mente de peixe. Isto é, a mente decaída, não mais a original, não mais aquela mente inteligente que Deus deu como imagem ao seu Filho Jesus. E agora, quando a criação da humanidade, no começo, Deus deu a Adão essa mente perfeita. Uma mente extraordinária que poderia colocar nome em muitos animais, cerca de mais de 60 mil espécies. Então, com a caída do homem no pecado, essa mente foi perdida. E o homem agora passou a ter somente uma mente parecida com a de peixe. Por isso que era necessário agora procurar trazer os homens a Deus, através de anzol e de rede. Foi Jesus, quando chegou na terra, ele ensinou aos seus discípulos, que eram pescadores de peixe, a pescar almas humanas.
Com isso nós podemos ver que o Evangelho tem sido o Evangelho da mudança. O Evangelho que muda a mente, que é considerado como a de peixe, para a mente original, que é conforme a mente de Cristo. Então, nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque Cristo ensinou a termos uma mente de Cristo como? O Espírito de Deus é Ele quem traz essa mente de Cristo. Porque Cristo é formado em nós. Cristo é formado em nós. Então, o primeiro lugar, lugar santíssimo, Deus habita no lugar santíssimo. Então, a ideia de Deus é trazer a sua mente, porque a mente de Cristo é a mente do Senhor. A mente de Cristo são exatamente a vontade de Deus. Isso nós podemos ver que quando ele faz o tabernáculo, nós vemos que tem 3 lugares. O lugar santíssimo, o lugar santo e o átrio. Então o homem, ele é um tabernáculo quando ele tem o espírito humano, a alma e o corpo. Então Deus, ele vem até o lugar santíssimo. E o trabalhar de Deus é chegar até o átrio. É no átrio que Jesus Cristo se tornou homem. É no átrio que Jesus Cristo se tornou carne. Teve corpo. Hebreus 10:5. E foi no átrio que tem o altar de sacrifício. Foi aonde Jesus morreu na cruz do Calvário. É aonde o crente também morre para o mundo. É aonde ele é crucificado, a sua carne, para poder viver em espírito, em novidade de vida. Então nós observamos que outrora nós vivíamos na carne, éramos controlados pelo eu, isto é, pela mente pensante, pela mente controlada por este mundo, isto é, pelo espírito do mundo, aonde operava na nossa alma e no nosso corpo. Nós estávamos mortos, não tínhamos contato com Deus. Com isso, nós estávamos só pensando nas coisas da terra. Por quê? Porque essa parte aqui, ela gosta do mundo. A alma e o corpo, ela foi feita para ter contato com este mundo. E essa parte aqui foi feita para ter contato com o mundo espiritual. Isto é, o homem foi feito para viver no mundo físico. O homem foi feito para viver no mundo espiritual. Isto é, se o homem não tiver a mente de Cristo, ele só vai olhar para baixo. A sua visão é conforme diz o escritor ao Eclesiastes, quando diz que a vida dele gira em torno debaixo do sol. Mas ele só pode contemplar a vida futura, a vida além, a vida eterna, porque ele agora recebe o Espírito de Deus e ele conhece agora que existe um mundo vindouro. Ele passa a entender a sua peregrinação. Ele passa a entender os 2 mundos. Ele passa a entender as suas 2 cidadanias.
ele vai viver um pouco na terra, esperando a sua verdadeira morada, a nova cidade, a Santa Jerusalém. Então nós observamos que há duas fases. Na vida de Jesus houve duas fases. A fase do Cordeiro, aonde Cristo viveu neste mundo, mas também houve a fase do leão, aonde ele se apresentou ao Pai no céu como leão da tribo de Judá. Então, o Evangelho chegou para mudar vidas, tirar pessoas da falta de conhecimento, da simplicidade, para poder colocar este homem para conhecer as coisas de Deus, pelo Espírito Santo, conhecendo a mente do Senhor, conhecendo a Deus, conhecendo as profundidades de Deus, pelo Espírito de Deus. Então, nós observamos que essa mudança só acontece quando nós temos um novo coração. Por isso que o Evangelho não é só para mudar ou para pensar nós que teremos uma vida melhor só no futuro ou só no mundo vindouro. Nós podemos sim, conforme diz Hebreus 6:4, termos experiências com o mundo vindouro ainda mesmo nessa terra. Nós podemos sim, como diz a Bíblia, reinar em vida. Nós podemos ter experiências de coisas do nosso mundo vindouro, da nossa santa cidade, Nova Jerusalém, ainda aqui na terra. Nós podemos observar casos na Bíblia de pessoas como Enoque, que foi arrebatado, pois o arrebatamento é algo só para o futuro, é algo do mundo vindouro. Mas Enoque pôde, antes da igreja, experimentar essas promessas antes do mundo vindouro. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver também que Elias foi arrebatado, experimentou virtudes do mundo vindouro. Eliseu também, ele transformou exatamente, fez o milagre da transformação, multiplicação de pães. Ele também fez o milagre no Rio Jordão. Passou a pés enxutos. Isto mostra que quando Jesus fez milagre na terra, ele mostrava as grandezas do mundo vindouro. Isto mostra que nós podemos, sim, antes do mundo vindouro, termos ainda na terra uma vida de paz, de longevidade, de alegria, pois nós temos a mente de Cristo. Nós fomos mudados. A prova é de que quando Cristo ressuscita dos mortos, ele não vai direto logo para o céu. Jesus Cristo ainda passa na terra 40 dias, mostrando que ele pode reinar em vida neste mundo. O nosso prêmio só nos será dado quando nós reconhecermos que somos pequenos, e quando nós reconhecermos que precisamos nos se humilhar. Por quê? Porque Jesus no Getsemane, ele deu prova de que a natureza humana, para adorar e reconhecer a Deus, ela tem que se prostrar, ela tem que se humilhar. Não há adoração se não se humilhar. Precisamos reconhecer que a natureza humana, ela só se curva a Deus quando ela se humilha perante Deus. Isso nós podemos ver que o Evangelho, ele nos foi dado como uma prioridade, porque vai resgatar vidas. E diante dessa peregrinação, que antes vem a nossa nova cidade, antes que nós vamos morar na cidade celestial, nós podemos sim pregar o Evangelho para resgatar vidas, fazer como Jesus nos ensinou, a pescar.
exatamente pessoas que ainda têm mentes parecidas como de peixe. Pessoas mesmo de alta posição na sociedade. Pessoas na política. Pessoas que têm muito dinheiro. Essas pessoas só são alcançadas pelo Evangelho. De outra forma, morrerão nos seus próprios pecados. Então, o Evangelho veio para mudar, tirar pessoas do escárnio, da impiedade e levar para o reino do amor do Filho de Deus. Então, o Evangelho é mudança. O Evangelho é mostrar que é uma cidade no céu. Evangelho é você viver exatamente como uma simples pombinha, mas crendo que será uma águia. Isto é o Evangelho. Não é o Evangelho que as pessoas estão usando óleo ou até mesmo profetas para que as pessoas sejam fisgadas nestas iscas, distorcendo assim o verdadeiro Evangelho de Cristo, que é ter exatamente uma mente verdadeira, a original, a mente de Cristo, que mudará todo o nosso caráter, todo o nosso pensar e todo o nosso agir de conformidade com a mente de Cristo. Isto nós podemos ver, amados irmãos, porque Jesus nos salvou. E desta forma nós podemos ver que nós não podemos hoje viver uma vida deprimida, se entregar à escravidão do pecado. Jamais. Porque temos a mente de Cristo, somos transformados de glória em glória, esperando que esse dia perfeito venha a ser realidade em nossas vidas. Como está o nosso dia? Será que nós estamos tendo um bom relacionamento entre os nossos irmãos? Ou será que os nossos amigos têm nos levado a uma cegueira espiritual? Há um ditado popular que diz o seguinte: me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Será que temos estado em roda de escarnecedores? Quem tem a mente de Cristo tem um tesouro precioso. Que tesouro é esse? O tempo. Onde nós temos gastado o nosso tempo? Com escárnio, com zombaria, com piadas. O nosso tempo é muito precioso e Deus nos dá inteligência pela mente de Cristo a pegar esse tempo e administrá-lo muito bem, porque diz a Bíblia que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Será que nós temos falado só de futebol, só de Barcelona? Temos esquecido o reino? Será que nós temos falado de Jesus, procurado nas esquinas, exatamente nas ruas mais concorridas da cidade? Será que nós temos levado o Evangelho nos portais, até mesmo na internet? Ou nós temos levado só zombaria? Ou me disse, ou aquilo outro? Amados irmãos, estamos vivendo os momentos finais da nossa história na Terra. Somente os vencedores são aqueles que são transformados pela mente do Senhor. Porque a mente do Senhor é exatamente a presença de Cristo. Aqui, Cristo. Porque a nossa alma e o nosso corpo são submetidos a Cristo. Então esse eu, a carne, não prevalece mais. Porque se nós olharmos a história de Abraão, que é um tipo do coração,
Abraão tinha exatamente Agar, a serva, mas também tinha Sara. Abraão disse para Sara despedir Agar, e Sara despediu Agar para o deserto. Mas o anjo disse a Agar: volta e se submete à sua senhora. Isto mostra que a carne, ela tem que se submeter. A carne não sai de nós. E essa submissão mostra que ela está morta. Então, Agar tem que estar submissa à senhora. Isto é, tipo do Espírito de Deus, que representa Cristo na nossa vida. Então, nós podemos ver que Agar tem que ser lançado fora, ou seja, fugida para o deserto. Mas ela tem que estar submetida para poder ser controlada pelo Espírito de Deus. A carne tem que ser destruída com as suas paixões. Então, o que nós podemos ver é o seguinte, é que o velho homem, o eu, ele precisa ser destruído, o eu. Ele precisa ser destruído. Para quê? Para que haja uma renovação na nossa mente. A mente tem que ser renovada. Renovada. Isso tudo acontece quando o Evangelho chega na nossa vida. Nós somos impactados pelas verdades. Somos bombardeados pela vida, pela esperança, pela fé, pelo amor. Isto vai fazer luta exatamente contra o que está regendo a vida neste mundo, que são os instintos humanos. Nós vemos que a alma, nós temos as funções da alma. Ó, a alma tem o intelecto, a inteligência, o sentimento e a vontade. Então, quando nós nascemos de novo, temos Cristo, a mente de Cristo na nossa vida, nós temos o quê? A vontade de Deus, nós temos a mente de Cristo e nós temos o sentimento de Cristo. O sentimento de Cristo. Então, o Espírito de Deus, ele traz os 3 atributos: fé, amor e esperança. Tudo isso vai trabalhar contra o velho homem, o eu, a carne, o homem exterior. O homem exterior. Por quê? Porque o que vai viver é o homem interior. Isto é, Cristo vai viver em nós. Este é o homem interior em nós. Porque Cristo, ele se torna um conosco. Porque é ele quem vai comandar a alma e o corpo. É a vontade de Deus. É a mente de Cristo. É o sentimento de Cristo. Então, quando nós vivemos na carne, nós temos uma falsa inteligência, um sentimento carnal, uma vontade que quer acabar tudo. Mas quando nós temos a vontade de Deus na nossa vida, a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, nós temos fé, amor e esperança. Na alma nós temos o intelecto, que não crê nas coisas de Deus. Só acredita nas coisas deste mundo. O intelecto diz que não crê em nada, mas quando nós temos a prioridade na mente de Cristo, vivendo ela, nós temos fé em Deus, crendo no impossível. Nós esperamos em Deus, porque nós temos a esperança. Nós também temos amor e não paixão, porque a paixão é da vontade da carne. E ela acaba com tudo, na primeira vista. Mas quem vive o sentimento de Cristo, o amor de Cristo e a vontade de Deus, sempre tem esperança. E sempre
pela fé você entende. E sempre você tem amor para confiar e suportar. Tudo isso é um resumo da mente de Cristo, que é formada em nós. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós estamos já concluindo a nossa aula, mostrando que é necessário termos uma mente de Cristo. É necessário. Porque os homens, principalmente vendedores, eles veem os outros como mente de peixe. Coloca a isca e as pessoas vão lá e compram. Jesus ensinou a pescar almas para o reino de Cristo, para o reino de Deus. Com isso, há uma mudança totalmente do ser humano. Ele volta a ter a mente de Cristo, porque tem o Espírito de Deus, o novo nascimento, agora é formado nele. Isto entra verdade, vida e obediência. Tudo isso, irmãos, porque ele não vive mais numa mente pensante. As leis naturais do corpo, que estava na sua alma, que era não mentir, não matar e também não transgredir, essas leis que havia sido distorcida e anulada por causa do coração e da mente pensante, a mente mundana, que estavam corrompidas por este mundo e pelo pecado, Cristo agora, pela sua mente no crente, no cristão, ele agora restabelece essas leis para que não mate, não transgrida e também não minta. Então, quem tem a mente de Cristo não vive mais a lei de Moisés, porque a lei de Moisés não tinha amor. A lei de Cristo tem amor. A lei de Moisés dizia olho por olho, dente por dente, mas a lei de Cristo, amais uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Esta é a lei da nova dispensação, dispensação da graça, aonde deu lugar ao novo e vivo caminho, e aonde nós temos o nosso Cristo como nosso sumo sacerdote dos nossos bem futuro. É ele quem trouxe a lei do Espírito de vida, que exatamente é estabelecida no nosso ser, para que não venhamos nós termos leis para pecar e para morrer. Cristo nos trouxe um novo e vivo caminho. E, através dessa peregrinação, mesmo muitas pessoas sem templos para se congregar, mas ele tem Jesus como sumo sacerdote. E ele tem também, na sua peregrinação, altares de vida santa diante de Deus, assim como Abraão, assim como Melquisedeque. Porque Cristo restaurou o sacerdócio de Melquisedeque. Estamos andando de cabeça erguida para o céu. Por quê? Porque o nosso sacerdócio é o de Melquisedeque. Não é o mais levítico da lei que já ficou para trás. Então, meus amados irmãos, que vivamos nós a mente de Cristo, porque somente olhando para cima, para o alto, para as coisas espirituais, nós podemos ter uma vida equilibrada em todas as nossas áreas da nossa vida, seja na alimentação, seja em comprar, seja exatamente na adoração. Tudo isso porque nós temos a mente de Cristo. Adoramos só Deus, porque conhecemos a mente do Senhor. Deus abençoe a todos e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos preparando um novo trimestre para os nossos amados irmãos. Que Deus venha abençoar esse novo trimestre sobre a carta de Hebreus. Vamos estudar junto
nesta próxima jornada, o nosso primeiro trimestre de 2018. Você é o nosso convidado e não pode perder a nossa primeira aula, que já está quase pronta para ser lançado aí para você assistir na sua casa. Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. Amém.